E o senhor, quem é? Sou o irmão dela, respondeu o senhor e Mauro escutou. Venha comigo, por favor, vou lhe apresentar a um senhor muito bom que o ajudará. Venha. O desencarnado levantou-se com dificuldade e seguiu o menino. Mauro desviou-se de seu trajeto e rumou para a casa do senhor Mário. Bateu na porta e gritou por ele. Quando viu, Mauro falou rápido. Senhor Mário, encontrei este desencarnado perto da dona Dalva. O coitado está infeliz e parece estar infelicitando a pobre mulher. Acho que ele está tão perdido quanto Lázaro estava. Assim, trouxe-o para o senhor dar um jeito nele, isto é, para que o ajude também. Desculpe-me, mas não sei ajudar. Virou para o desencarnado, que continuava perto dele, e disse. Este é o homem bom que irá ajudá-lo, pode entrar. O desencarnado, como que atraído pelo lugar, entrou rápido. Mauro sorriu para o bondoso homem e agradeceu. Obrigadão. O senhor Mário acabou achando graça, entrou, orou pela visita e pediu que seus amigos espirituais viessem ajudar e orientar esse irmão. Após a aula, Mauro chamou os dois amigos para conversar em particular e contou-lhes a aventura. Vocês precisavam ver ou sentir como é ruim a angústia dos desencarnados que sofrem. Quando ele me acompanhou, colocou a mão no meu ombro. Evitei até de pensar, porque achei que ia ler meus pensamentos. Nem todos os espíritos sabem ler pensamentos. Para isso, é necessário ter conhecimento, que tanto pode ser de bons ou de maus. Esse espírito sofria sem entender seu estado de desencarnado. Ele escutou os pensamentos de Mauro porque este se dirigiu a ele e foi como se falasse. Espíritos assim escutam conversas e pensamentos só quando dirigidos a eles. Mauro convidou e o aceitou por momentos. Desde que o viu, pensou em levá-lo até o senhor Mário para ser socorrido. Aceitando-o, o menino doou suas energias e sentiu também seus fluidos. Os três ficaram quietos uns instantes e Mauro comentou. Não sei o que vocês farão, mas eu vou aprender a ajudar essas pessoas que morrem e não têm rumo. Quero aprender a auxiliá-los. Tenho curiosidade de saber como os desencarnados vivem. Vejo-os e não posso empurrar todos os que encontro para o senhor Mário. O certo é que os vejo e quero ajudá-los. Vocês que também veem deveriam aprender comigo. Amélia e Fabiano não responderam. Novo silêncio. Fabiano então indagou. Mauro, o que você faria se alguém o chantageasse? Quebraria a cara do sujeito, respondeu o menino. Não gosto de chantagem e muito menos de chantagista. Quem faz chantagem não tem caráter, não merece respeito, e quem é chantageado é um covarde. Por quê? Alguém o está chantageando? Fale que resolvo isso para você. Acerto e já. Não, é que eu estava só pensando. Respondeu Fabiano. Fabiano, Amélia se preocupou, tenho achado você triste e aborrecido. Gostaria muito de ajudá-lo. Que acontece com você? Nem sorri mais. Nada, nada. Expressou Fabiano depressa. Fabiano, disse Mauro, não aceite ajuda de meninas, elas não servem para nada, somente nos chateiam. Mauro, gritou Amélia armando a mão. Não briguem, pediu Fabiano. É melhor mesmo, concordou Mauro. Vamos resolver seu problema. O que o está preocupando, Fabiano? E se quem o chantagear disser que matará uma pessoa de quem você gosta? Perguntou Fabiano. Xi, é sério mesmo, Amélia se assustou. Nem tanto, naquele momento Mauro queria ajudar o amigo.
Pensa que é fácil sair matando assim? Para que tem polícia? E nossos pais, para que servem? Para nos proteger. Se existem pessoas más, há também muitas boas e acredito mais nas boas. Sou valente, sou forte, mas, quando percebo que não vou dar conta de resolver algo, não me envergonho de pedir ajuda. Não sou orgulhoso. Não viram o que fiz com o desencarnado que encontrei? Levei-o para o Sr. Mário, porque não saberia o que fazer com ele. Acho que ser inteligente é isso, tentar aprender para fazer. E, quando não se sabe, procurar quem sabe. Fabiano, sou forte e darei com prazer uns murros em quem está mexendo com você. Também quero ajudar, disse Amélia. Se bato no Mauro, posso surrar qualquer um. Não é bem assim, defendeu Mauro. Eu não bato em você porque não quero. Quer ver? Após uns tapas, Mauro correu e Amélia foi atrás. Esqueceram de Fabiano, que desta vez não os acompanhou. Não vá procurar ajuda desse senhor, senão você já sabe, pegou a menina. Fabiano escutou Pedro, mas desta vez sentiu que ele estava receoso. Sou um covarde, pensou Fabiano. Se pra tudo tem um jeito, para a chantagem também tem. Não devo ser tão medroso. Vou acabar louco com esse Pedro me atormentando. Se pelo menos lembrasse onde pus esse maldito objeto. Daria a ele na hora, não iria querer uma coisa tão ruim. Não vá. Não quero, insistiu Pedro, irritado. Também não quero que converse mais com esses dois. Não quero. E não vá. Não quer que eu converse com meus dois amigos. Ah, isso não. Você não pode mandar em mim assim. Será que você pode com a Amélia? Com o Mauro? Estou achando que não. Levantou-se e dirigiu-se rápido à casa do Sr. Mário. Pedro tentou de tudo, ameaçou, xingou, tentando impedi-lo, mas Fabiano resolveu e foi. Sempre que acontece assim, há um vencedor, e o encarnado deve ser firme e não se deixar dominar, porque o desencarnado sempre faz de tudo para impedir. Contando-se com ajuda, o obsessor sabe que dificilmente vencerá. Os obsessores temem sempre o espiritismo, principalmente os centros espíritas que seguem os ensinos de Jesus e a orientação de Kardec, porque, se obsediado aprender o que normalmente ensina a doutrina espírita, mudará sua vibração e o obsessor não mais poderá atingi-lo. Quando Fabiano estava perto da casa do Sr. Mário, Pedro afastou-se. Ali não era lugar para ir, nem para acompanhar Fabiano. O garoto bateu a porta e esperou. O homem trabalhava em casa, consertava sapatos e tinha uma bela horta, cultivava verduras e as vendia. O pessoal da cidade ia muito à sua casa comprar verduras ou levar sapatos para consertar. O Sr. Mário abriu a porta, e ao vê-lo Fabiano começou a chorar. O médium abraçou o menino e levou-o para dentro de seu lar, onde se sentaram. Que acontece, Fabiano? É que estou sendo vítima de uma chantagem, contou o menino, chorando. Ajude-me a lembrar onde escondi o tal objeto que ele irá embora. Estou com medo que ele mate Amélia, pois afirmou que o faria se eu viesse aqui. Ele quem? Indagou o Sr. Mário preocupado, pensando ser um malfeitor encarnado. Pedro, respondeu o menino, o outro desencarnado das ruínas. O Sr. Mário respirou aliviado e tentou tranquilizar o menino. Já tinha visto Pedro, seria trabalhoso orientá-lo, mas não era caso de se preocupar, os benfeitores ajudariam o garoto. Fabiano, desencarnados não podem matar ninguém como ele diz. Os encarnados conseguem sempre ajuda quando pedem. Se ele o atormenta, porque não veio aqui antes.
porque ele disse que faria mal a Amélia. Queria dar-lhe o talismã, mas não lembro onde o coloquei. Esse objeto é material. É um objeto, respondeu o Fabiano, já se acalmando e parando de chorar. Como pode um desencarnado pegar um objeto do mundo físico? Se você lhe der esse objeto, o que Pedro fará com ele? Não sei, mas certamente irá me deixar em paz. Por que não tentamos convencê-lo a mudar de opinião? Mas ele não quer ajuda como Lázaro, respondeu o Fabiano. Não é por isso que você deve aceitar que ele o atormente. Conte-me tudo, Fabiano. O garoto sentiu-se bem, ali relaxou e até sentiu sono. Desta vez falou tudo, não escondeu nada. Fabiano, disse o senhor Mário, fraternalmente, você deveria ter me procurado logo. Espíritos assim falam muito. Se o mal existe, o bem também, e é mais forte. Ele não fará nada a Amélia nem a você. Se você sentir que Pedro se aproxima, pense em Jesus e peça ajuda a seu anjo guardião. Vamos orientar Pedro, ele não fará mais mal a você. O médium deu um passe em Fabiano, tirando-lhe as energias negativas que Pedro projetara nele e doou fluidos benéficos que o fizeram se sentir bem, fato que não ocorria havia muito. Já fazia 5 meses que Pedro estava com ele, obsidiando-o. Fabiano foi para casa, logo depois sentiu medo. Mas não sentiu Pedro por perto. Anoiteceu, estava com sono. Mas como estava ocorrendo ultimamente tinha medo de se deitar, só o fazia quando todos da casa já o tinham feito. Quando todos foram dormir, Fabiano foi também, orou como o senhor Mário lhe recomendou e, de repente, surgiu Pedro que ia lhe falar, mas Fabiano não deixou, pôs-se a rogar baixinhos sem parar. Senhor Mário, me ajude, Jesus. Socorra-me, meu anjo da guarda. Senhor Mário. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Pedro sumiu e o menino sentiu uma luz envolvê-lo. Tranquilo, dormiu. O senhor Mário pediu para que seus companheiros espirituais ficassem com os meninos, principalmente com Fabiano, e o protegessem de Pedro. Também iriam tentar ajudar esse espírito que havia tanto tempo vagava à procura de algo que nem poderia sequer assumir. Fabiano por sua vez passou a orar mais e, assim que sentia Pedro por perto, pensava no senhor Mário, e um espírito bom, trabalhador do centro espírita, ficava mais a seu lado, impedindo Pedro de se aproximar. 2 dias depois, Fabiano foi agradecer ao senhor Mário. Fabiano, elucidou o senhor espírita, ainda não convencemos Pedro a ir embora. Cuide-se, ore e vem aqui para que lhe aplique o passe reconfortador. Meus pais iam me levar ao médico. Mas, agora, acho que não preciso mais. Orientado por um amigo desencarnado, o senhor Mário respondeu. Deve ir, sim, você está doente e precisa de medicamentos. Sua doença não tem nada a ver com este fato, porém a presença de Pedro a seu lado o enfraqueceu. Deve ir e se cuidar. Fabiano foi com os pais ao médico, que, ao auscultá-lo, percebeu logo que o menino era portador de uma séria doença no coração. Receitou remédios, recomendou-lhe que tivesse muito cuidado e proibiu-lhe exercícios físicos. A pedido do clínico, Fabiano esperou na outra sala enquanto os pais conversavam com o médico. Quando saíram, a mãe se esforçava para não chorar. O menino a consolou. Mamãe, eu já sabia que estava doente e que tinha de tomar remédios. Não se preocupe. Para tudo tem jeito. Meu filho, exclamou e as lágrimas correram. Tudo tem jeito, pensou Fabiano. Dizem que é só para a morte que não tem. Mas continuamos vivos depois dela.
Então tem jeito para a morte também. Não me importo com esta doença, ainda mais agora que estou livre de Pedro. Ainda bem que não tenho injeções para tomar. E foi embora tranquilo. Capítulo 5. A história de Pedro. Com os desencarnados bons perto dos meninos, Pedro não pôde aproximar-se e voltou para as ruínas revoltado e irado. Os amigos do Sr. Mário, os socorristas, vigiavam-no e no dia em que se reuniram para um trabalho de desobsessão buscaram-no e o levaram para uma incorporação. Como Lázaro, Pedro também foi sem saber de que forma. O Sr. Mário, como orientador da casa, tentou conversar com ele, mas Pedro estava endurecido. Não soube responder o que iria fazer com o talismã. Não aceitou a ajuda oferecida e voltou às ruínas. Ficou, porém, pensando no que ouviu e pôs-se a matutar. Onde guardarei o talismã? O que farei com ele? E se algum encarnado o pegar? Ficou aflito à espera de que viessem buscá-lo para conversar com o grupo novamente. Na reunião seguinte, foram buscá-lo e, assim que incorporou, fez as perguntas que o encabulavam. Não sei lhe responder, o dirigente tentou orientá-lo. Não sei o que você poderá fazer com o talismã. Você, não tendo corpo físico, não pode possuir algo material. Não está na hora de você procurar outro tesouro? O conhecimento da vida espiritual? Ele me deixará rico? Indagou Pedro. Riquezas materiais são para o período de encarnado. Para sermos felizes verdadeiramente, precisamos de outras coisas, como ter paz e harmonia, gostar de onde estamos, seja vivendo como encarnados seja desencarnados, e ter amigos verdadeiros. Dialogaram mais e ele recusou, novamente, a ajuda oferecida. Voltou às ruínas, só que pensou muito no que escutou, nos conselhos, nas orações e na leitura do Evangelho. Pedro agora não era levado às reuniões, era convidado e ia, gostava de conversar com o grupo. Contou sua história aos poucos. Nasci no seio de uma família importante, não estudei nem trabalhei. Meus irmãos, 8, implicavam comigo, mas eu não dava atenção às suas reclamações. Eles trabalhavam muito, casaram jovens e eu vivia à custa de meu pai. Também não pensava em casar, só o faria se desse um grande golpe do baú. Gostava de viajar, de festas, de jogos e de todos os prazeres carnais. Meu pai morreu, repartiu-se a fortuna. Vendi a minha parte da herança aos meus irmãos, fazendo assim minha parte em dinheiro e viajei para a Europa. Gostava muito do velho continente. Lá, sim, é que eu se podia viver bem. Gastei rápido meu dinheiro e passei a viver de favores de amigos. Foi na Europa que pela primeira vez me interessei por uma mulher. Ela era parecida comigo, ambiciosa, cruel e amante dos prazeres. A seu modo me amava, mas amava muito mais a riqueza, queria a vida fácil que o dinheiro proporcionava. Casou-se com um velho rico. Não a condenei, pois na minha opinião ela estava certa. Resolvi voltar ao Brasil, rever meus familiares e extorquir dinheiro deles. Não fui bem recebido, entendi que meus irmãos não me dariam nada, porque também nenhum deles estava rico. Viviam bem, tinham muitos filhos e não confiavam em mim. Só um sobrinho, o Leonel, estava muito bem financeiramente. Resolvi visitá-lo, ele e a esposa me receberam friamente mas me trataram educadamente. Fingi que não percebia a indiferença deles e tentei ser agradável. Dias depois, Leonel deu uma festa em sua casa, que encheu de hóspedes. Aí descobri, foi o Leonel mesmo quem contou, o porquê de ele ter enriquecido rápido e fácil. É que ele tinha um talismã.
Era uma peça de ouro muito bonita que lhe trouxera sorte e fortuna. Mostrou aos hóspedes e disse a todos que para o talismã trazer sorte teria de ser roubado. Resolvi ficar mais tempo com meu sobrinho, não para extorquir dinheiro, mas para roubar o talismã. De posse desse objeto, voltaria para a Europa e adquiriria fortuna negociando com meus amigos ricos. Daria um jeito de tornar viúva a minha amada e viveríamos felizes e ricos entre os nobres da Europa. Isso se tornou uma ideia fixa. Mas um outro sobrinho meu, José Venâncio, irmão do Leonel, pensava do mesmo modo que eu. Procurei ser o mais discreto possível, não dava trabalho, comportava-me educadamente, até fazia alguns trabalhos para o Leonel e observava tudo. Meu sobrinho, o dono do talismã, escondia bem o objeto e ninguém sabia onde estava guardado. Como observava tudo, logo descobri o interesse de José Venâncio tanto pelo talismã quanto pela esposa do irmão, Verônica. Os dois passaram a se encontrar às escondidas e tornaram-se amantes. Aproveitei o amor dos dois para desestruturar a família e dei um jeito de Leonel descobrir a traição. Achei que, se meu sobrinho Leonel encontrasse sua esposa que tanto amava com o irmão querido, ele ia se perturbar e então seria mais fácil roubar o objeto do meu desejo. Acabou surgindo a oportunidade. Eu soube durante o café da manhã que Leonel ia à cidade e concluí que os dois amantes iriam se encontrar. Esperei que saísse e logo depois fui atrás dele. Ele tinha ido a cavalo, e estava feliz e distraído. Galopei, fiz cara de preocupado e lhe disse: Leonel, volte, Verônica está passando mal, ela me pediu para avisá-lo que retornasse. Ele voltou rápido, galopou com seu cavalo e eu fiquei para trás, confiando na sorte. Quando cheguei à casa deles, Leonel havia acabado de matar seu irmão José Venâncio. Verônica chorava copiosamente. Um negro, ex-escravo da casa, amigo da família, foi quem tomou as providências. Disse a todos que José Venâncio se ferirá acidentalmente. Naquele tempo, era fácil ocultar escândalos. As famílias de posses diziam o que queriam e ninguém contestava. Tudo ocorreu conforme o negro planejou. Ninguém comentou ou falou da traição de Verônica. Concluí que os dois lutaram e Leonel saiu-se melhor. O ambiente da casa tornou-se fúnebre. Um horror. Leonel passou a dormir em outro quarto, tornou-se triste e abatido. Verônica parecia uma morta-viva, só chorava pela casa. Evandro, o filho deles, menino ainda, nada entendia e era o único que parecia ter paz naquele lar. Eu não aguentava mais ficar naquela casa. Aproximei-me mais do meu sobrinho Leonel e tentei confortá-lo. Parecia adivinhar minha intenção, mas não falou nada. Um dia, em que estávamos a sós no seu quarto, perguntei-lhe: Leonel, meu sobrinho, o que você fez com o talismã? Onde guarda tão precioso tesouro? Dentro desta caixa trancada, respondeu-me rápido. Olhou-me, achei que ele falou sem perceber, porque disse logo depois: O senhor está querendo roubá-lo? Levantou-se nervoso da cadeira em que estava sentado, me olhou fixamente. Resolvi que teria de ser naquele momento ou nunca mais. Leonel certamente me expulsaria de seu lar. Saquei de umas faca, que sempre tinha comigo, e a enfiei no abdômen dele. Friamente deixei-o ali, caído. Agindo com rapidez, peguei a caixa e saí correndo para meu quarto. Lá, peguei minha bolsa com o pouco dinheiro que tinha, fui à estrebaria, selei rápido um cavalo veloz e fugi. Quando saía, escutei gritos. O senhor Leonel foi ferido. Acudam. Corro. Fiquei com medo de que me perseguissem e prendessem e só pensei em fugir.
galopei até a cidade de lá, rumei para outra sem parar um instante. Nessa cidade, vendi o cavalo e paguei para poder viajar de carroça até uma outra cidade marítima. Guardei a caixa na minha bolsa, sem abri-la. Durante a cavalgada, não parei ali na carroça, estava com mais pessoas e não queria que vissem a caixa nem o talismã. Cheguei e fui direto ao porto e, por sorte ou azar, naquele momento achei que era muita sorte, um navio ia partir dentro de poucas horas. Era um navio velho, de carga. Paguei o que me pediram e embarquei. Só quando o navio estava navegando foi que me tranquilizei. Ninguém agora poderia me deter. Só me arrependi de uma coisa: não ter planejado e roubado, ao fugir, todo o dinheiro do Leonel. Cansado e com muito sono, pois não dormira durante toda a fuga, deitei-me em cima de minha preciosa bolsa e adormeci. Acordei muitas horas depois e, após me alimentar, resolvi abrir a caixa. Estava trancada, tive de abri-la com a mesma faca com que ferira meu sobrinho. Dentro achei só um papel. Desdobrei-o aflito, li e reli muitas vezes. O talismã não está aqui. Procure-o em outra parte. A letra era de Leonel. Ele tinha percebido que eu e José Venâncio estávamos à procura do talismã e resolvera nos pregar uma peça. Espatifei a caixa e não havia nada realmente do talismã. Se o ódio matasse, morreria naquele momento. O ódio mata sim, só que lentamente. Vamos fazer um intervalo na narração de Pedro. Ele também não relatou tudo de uma só vez, falou aos poucos nas reuniões do Sr. Mário em que passou a ir com frequência. Ouvimos muito expressões mais ou menos assim. Ah, se o ódio matasse, estaria morto ou mataria pela vontade de determinada pessoa. Mas a maioria das pessoas que as pronuncia não sabe que o ódio pode de fato matar. O sentimento negativo do ódio é muito forte, gera uma quantidade enorme de fluidos pesados, ruins e destrutivos e que podem ser enviados à pessoa que se odeia. Esta, se estiver vibrando em sintonia elevada, boa, não os receberá. Mas se estiver na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, pode receber a carga negativa, que muito a prejudicará, ainda mais se tiver errado e prejudicado realmente aquele que a odeia. O rancor do outro a envolve e, muitas vezes, faz com que se sinta pior ainda, passando a sentir angústia e os fluidos daquele que os envia. Só que esses fluidos podem ser repelidos, mas, quase sempre, quem deve recebe. E quem gera essa energia negativa, odiando, diz que se o ódio matasse estaria morto, é só questão de tempo. Quem odeia se envolve numa energia destrutiva e pesada, que enfraquece o físico, tornando-se predisposto a muitas doenças que muitas vezes o fazem desencarnar antes do tempo previsto. Atitudes impensadas podem ocasionar a desencarnação precoce. Temos visto, porém, pessoas dizerem essa frase só por dizer. Lógico que, não sentida em profundidade, não ocasiona mal. São expressões infelizes, que se pronunciam imprudentemente, mas mesmo assim fazem mal a quem as pronuncia, abaixam suas vibrações e elas ficam por determinado período sujeitas a receber fluidos negativos do ambiente ou de outras pessoas. Pedro, que já estava, por causa de seus atos, com uma enorme vibração ruim, piorou ainda mais com seu ódio e enviou ao sobrinho suas energias negativas, que as recebeu, mas não por se sentir devedor em relação ao tio. Leonel fora bondoso com o tio, recebera-o em seu lar quando não tinha para onde ir, sustentara-o e acabou sendo ferido por ele. Só que Leonel se sentiu culpado, e o era sem dúvida, pelo assassinato do irmão. Se assim não fosse, não receberia os fluidos do tio. Mas, voltemos à história de Pedro. Cheguei a falar com o comandante do navio que queria voltar. Ele riu. Ora, quer que voltemos?
Está louco? O que posso fazer é, se encontrarmos algum navio rumo ao Brasil, pedir para levá-lo de volta. Só que não lhe devolvo o dinheiro que me pagou e o senhor deverá pagar caro o retorno. Pensei melhor e concluí. Que ia fazer no Brasil? Minha família já devia saber que eu tinha matado o Leonel, ninguém me abrigaria. Se não gostavam de mim, agora me detestariam. Não poderia voltar ao lar de Leonel, eles me prenderiam. Perder o talismã que me faria rico e estava com pouco dinheiro. Resolvi ir para a Europa e tentar viver à custa da minha amada e pensar como poderia extorquir dinheiro dos conhecidos, talvez fazendo algumas chantagens. Fiz muitos planos, e a viagem transcorria calma. Lembrava-me do talismã e odiava ter caído no golpe baixo de Leonel, por ter sido enganado como um amador. Um dia, acordei doente, chamei pelo comandante que, após me examinar, mandou que me levassem para um compartimento com outros 5 enfermos, todos com peste. Foi uma agonia, morremos à míngua. O resto da tripulação tinha medo de se contagiar. Tinha muita febre que me fazia delirar, via então o talismã e gritava por ele, queria possuí-lo. Morri. Senti que alguém me puxava do meu corpo porque iam jogá-lo ao mar. Senti-me ser dois por momentos e vi que jogaram meu corpo ao mar e fiquei ali, sabendo que estava morto, mas vivo e muito perturbado. 2 pessoas, mais tarde eu soube que eram espíritos bons, desligaram-me do corpo morto, tentaram falar comigo, não lhes dei atenção, não me interessei pelo que falavam. Fiquei pelo navio, chegamos à Europa, o navio atracou. Desci com dificuldades e rumei para a casa de minha amada, sentia-me fraco e doente. Que decepção, descobri que ela era pior do que eu pensava, uma vadia, tinha muitos amantes e nem se lembrava de mim. Ali, na casa dela, conheci um outro desencanado que me explicou como sobreviver melhor sem o corpo físico, ensinou-me a vampirizar, roubar energia alheia e tirar proveito de muitas situações entre os encanados. Queria voltar ao Brasil e pegar o talismã, achei que desencanados seria mais fácil, pois ninguém me veria. Pedi a esse espírito para me trazer ao Brasil, pedi-lhe este favor, mas por isso tive de servi-lo por anos, trabalhar para ele, ou melhor, fazer alguns favores. Atendi-o e, no prazo combinado, ele pegou minha mão e voamos rápido. Fui deixado na casa abandonada que caía aos pedaços. Novamente, para algumas explicações, façamos uma pausa no depoimento de Pedro. O desencanado que Pedro encontrou era provavelmente um espírito mau, aproveitador e com alguns conhecimentos. É normal entre esses desencanados a troca de favores. Pedro diz que trabalhou. Infelizmente, trabalha-se também para o mal. Fez pequenas maldades para o outro, vigiou alguns encanados e agiu como informante. Esses trabalhos são muito variados, podem ser obsediar, prender outros desencanados, vigiá-los e torturá-los. Ao trazer Pedro para o Brasil, para as ruínas, fê-lo volitando. Conhecer a maneira de volitar e saber elaborar esse processo, muitos espíritos o sabem, e até curiosos e trevosos têm conhecimento de como fazê-lo. Pedro prosseguiu contando seu drama. Não vi ninguém na casa, nem encarnados nem desencanados. Achando que o talismã estava ali, pus-me a procurá-lo. Aceitei a companhia de Lázaro para não ficar sozinho. Quando os 3 meninos foram às ruínas, não me importei, achei-os divertidos. Um dia escutando-os reconheci que eles viveram ali outrora. Fabiano fora Evandro, o filho de Leonel e, para minha surpresa, escutei-o falar que escondeu ao pedido de seu pai o talismã. Só que ele não se lembrava do esconderijo e eu tentei fazer com que recordasse. Pedro deu por encerrada a sua história. Desencanado,
ficou por anos atrás da peça material que nem lhe pertencia nem podia possuir. Nada realmente do mundo físico nos pertence. Tudo é emprestado a nós, até o corpo carnal. Pedro ficou preso a algo material. É muito triste desencarnar e continuar iludido com o desejo de possuir algo. Pedro encabulou-se quando o Sr. Mário lhe perguntou: se você achasse o talismã, o que faria com ele? Conseguiria pegá-lo? E se algum encarnado ficasse com ele? Eu ficaria perto desse encarnado vigiando o talismã, respondeu Pedro. Agora estou achando que foi melhor não tê-lo achado. Penso que estava errado. Naquela reunião, ele chorou, mas voltou às ruínas. Porém, na seguinte, veio sozinho, pediu ajuda em nome de Deus. Foi levado para um posto de socorro espiritual e, após um preparo, reencarnou longe dali, com muitas esperanças de um recomeço. Perdera muito tempo atrás de uma ilusão e queria realmente melhorar. O grupo todo alegrou-se com a ajuda dada a Pedro e todos tiraram uma preciosa lição com sua história. A luz da verdade, do bem deve iluminar nosso conhecimento, nossas boas ações, porque são estas que nos acompanham na desencarnação. Pedro, orientado e já adaptado, não obsediava mais Fabiano, que passou a dormir e a ter paz. O garoto estava aprendendo a conviver com sua doença, que o privava de muitas coisas. Passou a ir mais vezes ao lar do Sr. Mário, e quando se sentiu melhor foi-lhe agradecer e ao sair encontrou com Mauro. Fabiano, você tem vindo à casa do Sr. Mário? Gosta dele? Gosto, respondeu interpelado. Também gosto. Você não quer voltar comigo? Quero pedir uma coisa ao Sr. Mário. O dirigente os atendeu e Mauro foi logo ao assunto. Quero aprender a ser espírita. Não quero ver desencarnados por aí e não saber o que fazer com eles e ter de trazê-los para cá. O senhor poderia nos ensinar? O interpelado achou que eles eram muito jovens para trabalhar com a mediunidade. Mas Mauro tinha razão, estava na hora de aprender. Ele tinha filhos, e os outros médiuns também. Poderia reuni-los um dia da semana e tentar explicar-lhes. Muito bem, jovens, terça-feira às 6 horas podemos nos reunir. Vocês poderão fazer perguntas e eu tentarei responder a contento. Oraremos juntos e leremos o Evangelho. Combinado, exclamou Mauro contente. Assim se formou um grupo de jovens e de algumas crianças que passaram a receber as primeiras elucidações da doutrina espírita. Amélia foi um tanto desconfiada. Após a leitura do Evangelho e da explicação dada pelo Sr. Mário, acabou sua resistência. Achou que Mauro estava certo, teria de aprender a lidar com suas visões, escutas e premonições, ou melhor, com sua mediunidade. Fez muitas perguntas sobre a reencarnação e, quando a aula acabou, saíram os três amigos contentes, e Amélia concluiu sabiamente. A lei da reencarnação é a mais justa de que já ouvi falar. Deus é Pai bondoso, se não fosse, eu estaria no inferno sem outra oportunidade. E que oportunidade? Consertar os erros, aprender o que se rejeitou. Tudo o que o Sr. Mário falou parece que eu já sabia e tinha esquecido. Entendo agora que sabia mesmo e que recordo. Tudo é muito coerente, quanto mais se raciocina, mais entendemos e cremos. E você está só começando, exclamou Mauro rindo. Fala como se fosse entendida no assunto. Não sou, mas vou ficar, determinou Amélia. Só tenho medo que meus pais me proíbam de vir a estas aulas. Não lhes diga nada. Quando descobrirem, você já terá aprendido o bastante para mostrar que está certa em frequentar as reuniões, aconselhou Mauro. E você, Fabiano, gostou da aula?
Gostei muito. Ainda bem que não lembro do passado, disse Mauro. Se a oportunidade da reencarnação nos é dada, é bom que esqueçamos as outras existências. Cada reencarnação é um verdadeiro reinício. É verdade, concordou Amélia. Cada reencarnação, como nos explicou o Sr. Mário, é um reinício. Mas recordei algumas coisas que lhe foram desagradáveis, opinou Mauro. E, como nosso orientador nos explicou, você o fez por ter ido ao local em que viveu e por estar madura para isso, possuir condições para ter recordado. Também, você lembrou somente de alguns momentos que muito marcaram essa existência. Fabiano não falou nada, recordou de muitas passagens de seu passado. Sabia que não devia dar importância a isso. O passado passou e por mais que se queira não o modificaremos. Porém, sentiu que se fosse às ruínas e se tentasse recordaria toda a história do talismã. Despediu-se dos garotos. Estava de férias e tinha muito tempo livre. Não comentou com os amigos a vontade de ir às ruínas. No outro dia à tarde, Fabiano foi sozinho ao local que outrora fora uma bela casa, o seu lar, agora em ruínas. Recordou-se parcialmente do passado. Só depois de desencarnado é que recordou e soube de todos os acontecimentos, como também soube que seu tio José Vinâncio, sua mãe Verônica e seu pai Leonel se reconciliaram. Seu pai Leonel reencarnou longe dali e estava bem. Fabiano foi andando lentamente pelas ruínas, viu com surpresa que o gado pastava normalmente. Sem a presença de Pedro e Lázaro, o local passou a ser para os animais um lugar como outro qualquer. Nada os assusta mais, pensou Fabiano. Sentou-se no chão e tentou ficar confortável. Encostou a cabeça à parede e pôs-se a juntar os pedaços de que já recordava e alguns outros vieram-lhe à mente. Capítulo 6. O estranho objeto. Assim, eu soube por Fabiano, quando já desencarnado, esta história emocionante que envolveu pessoas comuns com seus sentimentos diversos de paixão, rancor, vaidade e ambição, como também acertos, esperanças e recomeços. Havíamos marcado, por intermédio de amigos comuns, um encontro para ele me contar a interessante história de um objeto que marcou muitas pessoas. A do talismã. No horário marcado nos encontramos num dos jardins da colônia em que resido. Foi muito agradável nosso encontro. Fabiano é muito simpático. Veio acompanhado de uma amiga que me apresentou todo feliz. Antônio Carlos, esta é Lídia, uma companheira muito querida. Os dois se entreolharam carinhosamente, havia em seus olhares o afeto de almas afins. Fabiano então contou sua interessante história, que ouvi prazerosamente, e Lídia permaneceu em silêncio e por muitas vezes, durante a narrativa, olhou-o com amor. Quando Fabiano terminou, fizemos um breve silêncio e quem o quebrou foi Lídia com sua voz agradável. Fabiano e eu temos muitos planos, ficaremos por muitos anos no plano espiritual estudando e trabalhando, depois reencarnaremos para constituir uma família e esperamos confiantes poder ficar sempre unidos. Agradeci-lhes emocionado pelo relato e pela singela visita. Desejei imensamente que concretizassem seus sonhos. Despedimo-nos como amigos. Fui em seguida registrar o que tinha escutado, e os dois voltaram felizes aos seus afazeres. Iniciemos a narrativa de Fabiano. A casa era bonita, meu pai a havia construído recentemente. A mudança foi uma festa. Móveis novos, cortinas, enfeites, todos felizes e conversando muito. Meu pai Leonel estava orgulhoso, e minha mãe Verônica, muito feliz. Sabia que os dois haviam casado por imposição dos pais, mas viviam relativamente bem. Meu pai por muitas vezes comentou que havia querido uma família numerosa,
com muitos filhos, porém só tiveram a mim, Evandro. Por complicações após o parto, minha mãe nunca mais havia engravidado. Meu pai era um homem bom e honesto, tinha muitos escravos que eram tratados como empregados e era amigo de todos. Havia até um casal de negros, João e Isabel, que eram livres, pessoas de confiança de meu pai e que moravam conosco na casa. Tive uma infância feliz, era mimado e meu pai me amava muito. Às vezes, minha mãe reclamava, queria ir a festas e passeios. Por isso, meu pai organizou uma grande festa para mostrar a casa aos amigos e parentes. A propriedade era grande, uma fazenda enorme e cultivada. Um dia, meu pai foi caçar e uma ave abatida caiu numa encosta, mas os cães se recusaram a ir buscá-la. Ele apeou-se do cavalo e cuidadosamente deslizou pelo terreno inclinado. No local havia pequenas árvores e capim. A área não era grande. Era um buraco de uns 100 metros de largura por uns 15 metros de profundidade. Procurando a ave abatida, observando bem o chão, achou outra coisa. Como se estivesse deitado sobre uma pedra, estava um esqueleto, uma ossada humana intacta. Meu Deus! Exclamou meu pai. Uma pessoa morreu aqui faz tempo. Pela posição do esqueleto, a pessoa devia ter morrido deitada, estava com os braços cruzados sobre o peito e a cabeça inclinada para trás. Acho que morreu dormindo, concluiu meu pai. Já ia voltar, não se interessou mais pela caça, quando resolveu verificar melhor o esqueleto. Havia entre os ossos restos de roupa, de tecido barato, e um facão comum usado na lavoura, muito enferrujado. Devia ser um pobre qualquer e estava com pouca roupa, observou. Viu então uma bolsa. Era de couro cru, de um palmo e, pela posição, a pessoa a colocara debaixo do braço esquerdo. Com cuidado e respeito pegou-a. Talvez aqui haja uma identificação do falecido. Abriu aí dentro só havia um estranho objeto. Meu pai examinou bem. Uma pepita de ouro. Não, é um pedaço de ouro fundido. Interessante. Mistério. Não há mais nada na bolsa. Como identificar o sujeito? Como devolver isso à família? Talvez deva ficar comigo. Está nas minhas terras e eu o achei. Com sua permissão, senhor cadáver, ficarei com seu ouro. Colocou o estranho objeto no bolso e subiu a encosta. Porém, deu ordens para que enterrassem o esqueleto e mandou rezar uma missa para a pessoa que ali havia falecido. Após o jantar, mostrou a mim e a minha mãe o estranho objeto. Olhem, achei-o na garganta estreita, assim chamávamos o local, junto de um esqueleto. Ave Maria, horrorizou-se mamãe. Que fazia lá um esqueleto? Não sei, acho que nunca saberei. Devia ser uma pessoa pobre, estava vestida simplesmente e, dentro de uma bolsa comum de couro cru, achei este objeto de ouro. Foi fundido, creio terem sido pequeninas pedras. Achou somente isto? Indaguei curioso, olhando a peça. Sim, respondeu meu pai. Apossei-me dele. Achei justo. Mas mandei enterrar os ossos do sujeito e rezar uma missa para ele. Senti que o defunto me deu seu ouro. Não lhe servia para mais nada. Tinha ouro e morreu, falou mamãe. Você tem razão, achou e é seu. Peguei o objeto com curiosidade. Tinha forma arredondada e de um lado parecia ter a figura de um rosto. Pai, mostrei, veja que interessante, deste lado parece ter sido esculpido um rosto. Será de homem ou mulher? É coincidência, esclareceu meu pai. Foi fundido de forma rudimentar.
Acredito que quem fundiu não teve intenção de esculpir nada. Parece um medalhão, exclamou mamãe. É até bonito. Mas só recuso por ter sido achado junto de um esqueleto. Às vezes, à noite, minha mãe me fazia ler. Estudava. Um professor da cidadezinha perto vinha me dar aulas 2 vezes por semana. Ele ia às fazendas ao redor ensinar os filhos dos fazendeiros. Para que me instruísse melhor, minha mãe ajudava-me nos estudos. Naquela noite, li alto um trecho de um livro de aventuras em que um capitão de um navio possuía um talismã. Meu pai ouviu com minha mãe a leitura, mas não comentou nada. A festa para a inauguração da nossa casa estava programada, e os convites já tinham sido enviados. Como seriam muitos dias de caça, baile, jogos, muitos convidados ficariam hospedados conosco. Tudo estava sendo organizado por minha mãe. Mas veio sem ser convidado uns dias antes da festa um tio do meu pai, tio Pedro, irmão do meu avô. Esse tio era a ovelha negra da família. Escutei muitas coisas sobre ele. Era solteiro, farrista e preguiçoso. Recebeu a fortuna que meu avô deixou, embarcou para a Europa e lá gastou tudo. Agora, de volta, estava à procura de um familiar que o sustentasse. Meus pais o receberam friamente e resolveram deixar que ficasse por uns tempos. Ele me era simpático, me agradava, contava histórias engraçadas. Minha mãe o acomodou num quarto longe de nossos aposentos e ele procurou ser discreto e prestativo. Os convidados foram chegando. Entre eles, estava meu tio José Vinâncio, irmão do meu pai, o único solteiro da família. Tinha uma fazenda perto da nossa, era uma pequena propriedade que não lhe dava muito lucro. Ele era alegre, forte, corajoso, animava qualquer festa, e nos visitava raramente. Na manhã do primeiro dia de festa, que duraria 5 dias, os homens foram caçar a cavalo. Fui junto. Perto da garganta estreita, paramos para trocar ideias. Um de nossos parentes insistiu. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como é, Leonel, vai nos contar como ficou rico tão rápido? Meu pai escutava muito essa pergunta, respondia sempre. Com trabalho honesto. E todos riam. Mas, naquela manhã, respondeu fazendo ar de mistério. A vocês, todos meus amigos e parentes, contou o que me aconteceu. Fiquei rico por causa do talismã. Fez uma pausa, criou-se uma enorme expectativa, todos silenciaram, agruparam-se colocando meu pai no meio da roda. Atentos, esperaram ansiosos meu progenitor falar. Ele não se fez de rogado, disse calmamente tirando do bolsinho do colete o estranho objeto. Vejam. Aqui está o talismã. Um simples objeto de ouro que tem muitos poderes. Foi ele que me fez ficar rico. O objeto passou de mão em mão, todos o examinaram bem. Quando voltou às mãos de papai, ele disse: Este é o meu talismã. Que me deu sorte e fortuna. Onde o conseguiu? Indagou tio Pedro muito interessado. Olhei para tio Pedro, seus olhos brilharam de cobiça. No momento, tive uma sensação desagradável. Meu pai respondeu: Não sei ao certo a sua origem. Creio que foi feito por um grande alquimista. Ele dá poderes a quem o possui, só que tem de ser roubado. Roubado? Exclamaram juntos muitos do grupo. Sim, confirmou meu pai. Roubado. Então roubou? Perguntou um outro tio espantado. Você é ladrão. Bem, não é bem assim. Meu pai tentou se justificar, achando que fora longe demais na sua brincadeira, mas,
para não se desmentir e divertindo-se com a história inventada, sorriu e completou. Quando pegamos algo sem que o dono não o dê a nós, pode-se dizer que estamos em posse de algo que foi mal adquirido, portanto, roubado. Peguei-o de uma pessoa que não me deu. E, por favor, não me perguntem mais nada. Não posso falar mais do que isso. Guardou o objeto que a partir daquele momento passou a ser um talismã, por imprudência e brincadeira inocente de meu pai. Voltaram à caça. Os convidados esqueceram logo o assunto. Muitos compreenderam ter sido brincadeira de meu pai, mas tio Pedro e tio José Venâncio não. Interessaram-se em demasia pelo objeto, pelo talismã, que teria de ser roubado para dar a tal sorte. Meu pai teve de deixar o grupo antes do término da caçada para verificar os trabalhos na casa, desejando aos amigos boa sorte. Voltou, acompanhei-o. Estando somente nós dois, comentei com ele. Papai, por que o senhor inventou aquela história do talismã? Para animar o grupo, respondeu rindo. Viu, filho, como se engana fácil. Por mais que eu diga que minha fortuna vem do meu trabalho honesto, eles duvidam. Evandro, tenho trabalhado muito e sou grato a Deus por tudo ter dado certo. Recebi do meu pai uma fazenda pequena e do meu sogro um bom gado. Negociei e tenho negociado e só amplio o que recebi. Depois não menti muito. Não ganhei objeto, achei, e o dono estava morto e não ouvi dele que me dava. Acho mesmo que, se ele pudesse, não me daria. Ouro é ouro, fonte de muitas cobiças. Chamei-o de talismã pela leitura que ouvi, a que você fez uma noite atrás. Lembra-se? Achei interessante. Esta história que contei sobre o talismã será só mais uma dentre tantas que se contarão neste encontro. É sempre assim, quando amigos e parentes se encontram, fala-se muito. É bom que tenham histórias interessantes para contar, pois assim falarão menos da vida alheia. Riu prazerosamente. Não sei bem o porquê, mas não consegui rir. Não gostei da mentira, da brincadeira. Admirava e amava muito meu pai. Era uma pessoa boa e inteligente. Na nossa fazenda, nunca houve castigos. Os escravos eram bem alimentados, sadios e gostavam do meu pai. Ele era hábil nos negócios e muito trabalhador. Foi por isso que multiplicou seus bens. Aquele objeto estranho, o talismã, ele só havia achado fazia pouco tempo. E não tinha sido a causa de nada. Esqueci logo aquela história. Estavam presentes primos da minha idade e nos divertimos muito. Os dias de festa foram perfeitos, tudo correu em harmonia, e minha mãe ficou radiante. Por um tempo, só se falava na festa. Tio Pedro não foi embora, e meu pai, como ele não estava incomodando nem pedindo dinheiro, deixou que ficasse. Tio José Venâncio passou a vir à nossa casa, saía a passeios com mamãe, jogava diversos jogos com ela, conversavam e riam muito. Mamãe passou a ficar mais alegre, comunicativa e a se arrumar mais. Isso me pareceu bom no começo, depois percebi que algo estava errado. Já estava mocinho, adolescente, e percebi que meus pais não se amavam. Havia respeito. Meu pai, sempre bondoso, era paciente com minha mãe. Vendo-a mais alegre, achou bom e não se preocupou com o que ocorria ou com o que poderia acontecer. Eu, que sempre fora alvo da atenção máxima de minha mãe, senti ciúmes da amizade dela com meu tio, e passei a prestar mais atenção neles. Então percebi que, quando meu tio estava ausente, mamãe se trancava muito no quarto e, quando ele vinha nos visitar, modificava-se e se enfeitava toda. Tio José Venâncio ficava às vezes durante a tarde, outras, ficava hospedado por dias.
Numa dessas tardes em que estava conosco, eu estava fazendo a lição quando deparei com uma dificuldade e fui perguntar à minha mãe. Abri a porta do seu quarto devagar e a vi beijando meu tio na boca. Não disse nada. Fechei a porta com cuidado e fui chorar num canto do jardim. João, o empregado que morava conosco, logo que me viu, foi me consolar. Que foi, menino Evandro? Por que chora? Levou bronca de sua mãe? Já é um homem e não deve chorar. Refugiei-me em seus braços e solucei contando-lhe o que vira. Depois de me acalmar, ele me aconselhou. Não é fácil você entender. Também já os vi e não sei o que fazer. Não quero contar ao seu pai, ele não merece este sofrimento, esta vergonha. Pedi ao senhor José Venâncio para não vir mais esta casa. Ele me prometeu que logo não virá mais, que deve partir para longe. Espero que ele cumpra a palavra. Faça de conta que você não viu nada. Esqueça. Vou tentar acertar esta situação desagradável. Se seu tio partir, tudo ficará como antes. Só que não esqueci. Meu tio José Venâncio continuou a vir à nossa casa. Passei a tratá-lo friamente e ela pareceu nem notar. Foi quando algo terrível aconteceu. Meu pai foi à cidade para efetuar uma compra, mas voltou logo depois de ter saído. E houve a tragédia em que morreu meu tio José Venâncio. João foi quem me contou como aconteceu. Evandro, seu pai voltou porque esqueceu o dinheiro que deveria ter levado. Quando vi, assustei-me, porque sabia que Dona Verônica e o senhor José Venâncio estavam juntos no quarto. Por isso acompanhei seu pai. Os dois se apavoraram ao serem descobertos. Seu tio ia matar seu pai, meu patrãozinho Leonel, então interferi e matei seu tio. Como seu pai é muito bondoso e para que não viessem todos a saber da traição, dissemos que o próprio senhor José Venâncio tinha se ferido. É justo, João, você matou para defender meu pai. Evandro só veio a saber da verdade quando desencarnou. Para que ele não ficasse sabendo que seu pai era o verdadeiro assassino, João havia mentido para ele. Todos pareceram acreditar que fora um acidente. Enterraram-no e repartiram seus bens. Meu pai não quis nada e sua parte ficou para seus outros irmãos. Minha casa se transformou. Meus pais passaram a dormir em quartos separados. Não havia mais alegria. Minha mãe não se importava com mais nada, vivia chorando. Eu me aproximei mais do meu pai. Tio Pedro, para roubar o talismã, feriu ele quase e morreu. Este meu tio fugiu e não ficamos mais sabendo dele. Cuidei de meu pai com carinho. Via pouco minha mãe. Quando ela ficou doente, resolvi perdoá-la e tratar dela. Sentia que, apesar de seus erros, amava-me. Evandro, meu filho, erramos muito por imprudência. Eu sabia que não estava certa e, por não ter tido forças, errei e fiz vocês que tanto amo sofrerem. Você é meu filho querido, me perdoe. Meu pai ordenou que cuidassem muito bem dela. Teve todo o conforto, mas ela acabou morrendo. Sofri muito com a sua morte. Éramos felizes e de repente tudo mudou. Meu pai nunca mais teve saúde após ser ferido e preparou-me para substituí-lo. Não queria que eu continuasse a morar naquela casa e culpou por todos os acontecimentos ruins o estranho objeto, o talismã. Meu pai faleceu, sofri muito, mas, como ele queria, parti dali sem remorso, deixando a casa abandonada e o talismã lá escondido. Faria o que ele queria, recomeçaria a vida longe do talismã e da casa. Assim o fiz. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário,
e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 7. A trama. 3 vidas. 3 histórias. Narrei até aqui, contou Fabiano, o que vi, mas também vou narrar os acontecimentos vistos e sentidos pelos outros envolvidos. José Venâncio era honesto, continuou Fabiano sua narrativa, trabalhador, mas não tinha a mesma inteligência e esperteza para negociar que o irmão, meu pai Leonel. Estava pensando em casar, mas não queria que ele escolhesse a noiva. Falava que quando encontrasse a mulher dos seus sonhos casaria. Foi à festa na casa do irmão, gostava desses encontros. Não invejava o irmão que estava rico, admirava-o e queria muito bem a ele. Mas, quando escutou a história do talismã, desejou intensamente possuí-lo. Se o irmão ficara rico por sua causa, ele na posse desse objeto ficaria também. Se pedisse ao irmão, sabia que ele o daria, mas, como para dar sorte teria de ser roubado, resolveu roubá-lo e quando ficasse rico devolveria. Mas como roubá-lo? Como achá-lo? Leonel não falou onde o escondia e pelo visto seria num lugar bem seguro. Até que procurou, mas com tantas pessoas na casa foi impossível roubá-lo durante a festa. Discretamente, procurou em alguns lugares prováveis, até encontrou uns bilhetes de Leonel dizendo que o talismã não estava lá. Riu-se da astúcia do irmão. O danado previu que muitos dos convidados iriam procurá-lo e resolvera brincar. Resolveu apelar para a cunhada Verônica, a esposa de Leonel. Verônica era bonita, alegre, animada, gostava de festa e foi fácil manter contato com ela. A festa acabou, os convidados foram-se e ele voltou também para sua casa, mas só pensava no talismã e em Verônica. Passou a ir com frequência à casa do irmão. Conversava muito com a cunhada e acabou encantado com ela e daí a se apaixonar foi um passo. Já não queria mais tanto o talismã, pensava ainda em roubá-lo, mas passou a querer intensamente Verônica. Embora o sentimento que tinha por ela fosse forte, intenso, ele era honesto e lutou contra essa paixão. Ela era esposa de seu irmão e não queria traí-lo nem destruir seu lar. Tentou afastar-se, mas não conseguiu. Um dia, estando a sós com Verônica, não resistiu e a beijou. Foi correspondido. Descobriu que ela também o amava profundamente. Que fazer? Ficou noites sem dormir não sabendo como proceder. O que o levou a querer ficar com Verônica foi uma conversa que teve com o irmão. Conversando com a Leonel, este lhe contou que casara sem amor, pela vontade dos pais de ambos, que admirava a Verônica, mas que nunca conseguiu amá-la e que ela era fria e ele tinha amantes na cidade. Diante desses comentários, José Venâncio conversou abertamente com Verônica e propôs-lhe uma fuga. Ele ia vender o que possuía, ela acharia o talismã e fugiriam. Só que Verônica tinha medo, queria estar com o esposo, que não amava, mas queria-lhe muito bem. Mas, a pedido do amado, começou a procurar o talismã e não encontrou. Chegou a perguntar para o esposo: Leonel, onde guardou o talismã? Ora, que talismã que nada, isso foi uma brincadeira. Você não acreditou nisso, não é? Todos acreditaram. Onde o colocou? É um objeto de ouro. Não sei, acho que o perdi. Por que se importa com isso? Para que quer saber? Por nada, respondeu Verônica. Temendo que o esposo desconfiasse, não indagou mais, continuou a procura mas não o achou. José Venâncio e Verônica passaram a se encontrar cada vez mais. Ele ia muito à casa do irmão, sentia-se culpado e sabia que agia errado, mas fraco não conseguia pôr um basta na situação.
Encontravam-se na casa quando o irmão não estava e marcavam encontros em locais diferentes pela fazenda quando Verônica ia passear a cavalo. José Venâncio queria acabar logo com aquela agonia, que o estava incomodando muito. Um dia, João, o homem de confiança de Leonel, o chamou para uma conversa particular. Senhor José Venâncio, com todo o respeito que tenho pelo senhor, queria lhe pedir para não vir mais esta casa. Ele espantou-se, ficou calado olhando o negro. Já nos descobriram, pensou envergonhado. Após uns instantes de silêncio, João encarou com severidade e voltou a falar. Não sou cego como meu senhor. Sei que está encantado com Nossa Senhora. Isso não é certo. Gosto muito do meu senhor e não quero que aconteça uma desgraça. Não se preocupe, João, José Venâncio suspirou tristemente, vou-me embora logo. Vou partir para longe. Não conte nada ao Leonel. Prometo a você ir embora e não voltar mais aqui. Afastou-se cabisbaixo. Teria de resolver o que fazer. Com ou sem o talismã iria embora. Propôs a Verônica uma fuga imediata. Conversou sério com sua amada. Verônica, foge comigo, suplicou. Venderei o que possuo e vamos embora para o norte do país. Não tenho muito dinheiro, mas sou forte e trabalhador. Se dentro de um mês não achar o talismã, iremos embora. No final de semana, Leonel irá à cidade. Vem encontrar-se comigo, pediu Verônica. É perigoso, acho que todos da casa já sabem do nosso romance. Venha, por favor, combinaremos tudo, marcaremos a data de nossa fuga. José Venâncio foi ao vizinho e lhe propôs a venda de suas terras. Combinaram tudo, só faltou marcar a data, que seria breve, para a conclusão da venda. No dia marcado para se encontrarem, José Venâncio foi disposto a forçar Verônica a se decidir rápido. Quando chegou à casa do irmão, este acabara de sair. Foi direto para o quarto de Verônica. Estavam se beijando quando Leonel entrou no quarto. Levou um susto. José Venâncio, meu irmão. Cães. Como e por que me traem? Viu Leonel transtornado, sentiu nojo de si mesmo. Não respondeu, abaixou a cabeça e escutou o choro de Verônica. Que faço, meu Deus? Rogou o irmão desesperado. Como agir nesta ocasião? Se pelo menos fosse um desconhecido. Mas meu irmão. Mato vocês dois. Leonel pegou um punhal que levava sempre na cinta quando viajava e foi para cima dos dois. José Venâncio, mais forte e ágil, poderia facilmente dominar o irmão, porém sentindo-se culpado e com remorso ficou simplesmente na frente de Verônica e recebeu uma punhalada. José Venâncio sentiu-se tonto, queria pedir perdão ao irmão, mas não conseguiu falar mais. O ferimento doía muito. Sentiu o sangue escorrer pelo corpo. Escutou os gritos de Verônica e tudo escureceu. Acordou, estava ao lado de seu corpo morto. Sentia frio e estava muito confuso. Viu, sem entender, enterrarem seu corpo e ficou a vagar por muito tempo perturbado, ora na sua antiga casa, ora ao lado de Verônica. Mas, ao lado da amada, sentia-se mais culpado e infeliz. Arrependeu-se amargamente de ter traído o irmão, de ter errado tanto. Quando suplicou por clemência, foi socorrido por sua mãe que havia desencarnado fazia muito tempo. Ficou abrigado num posto de socorro e com a orientação que recebeu foi se libertando da amargura e da dor. Soube que Verônica desencarnara, mas não se encontrou com ela. Não queria vê-la. Leonel também havia desencarnado, tinha receio, vergonha dele e não o procurou.
até que um orientador reuniu os três. José Venâncio sentiu-se muito envergonhado diante do irmão e esforçou-se para conseguir falar. Leonel, perdoe-me. Você me perdoou, José Venâncio. Matei seu corpo carnal. Chorou como criança nos braços do irmão Leonel, entendeu que ele sofreu muito por tê-lo assassinado. Sentiu profunda paz com a reconciliação. O remorso passou com o tempo, trabalho e aprendizado. Leonel reencarnou, José Venâncio e Verônica passaram a se encontrar, conversar e fazer planos para reencarnarem também. Entenderam os dois que amargura e tristeza não pagam dívidas e que simplesmente sofrer para quitá-las não seria suficiente para eles. Era preciso reparar os erros com o trabalho no bem, construindo, ajudando e caminhando firme para o progresso. Verônica, na história do talismã, era bem jovem quando se casou. Seus pais escolheram o esposo e ela aceitou. Logo percebeu que Leonel era sério demais, trabalhador e que lhe dedicava pouco tempo. Animou-se toda quando ficou grávida, mas seu parto foi difícil, quase morreu e não pôde mais engravidar e ter a numerosa família que planejara. Sentia-se muito só, às vezes achava-se abandonada pelo esposo, porém este não lhe deixava faltar nada, dava-lhe tudo o que queria, era educado, só que preocupado demais com seus negócios. Mudou-se de casa, Leonel construiu uma bela casa e ela distraiu-se por um tempo ao planejá-la e decorá-la. Animou-se com a festa de inauguração. Sentiu que era invejada pela sua bela casa e pelas roupas. Envaideceu-se com as muitas atenções dos convidados. Sempre teve amizade com o cunhado José Venâncio. Depois da festa, porém, este passou a visitá-los com frequência e a lhe fazer a corte. Ele era alegre, falante, divertido, era o esposo que queria ter. Da admiração passou ao amor. A paixão a inquietava, era casada, preconceituosa, sempre abominara a mulheres levianas. Fora até ali honesto e queria continuar sendo. Até que, ao descobrir que era também amada, entregou-se a José Venâncio e tornaram-se amantes. Tinham medo terrível de serem descobertos, mas a vontade de estar perto do amado era mais forte e passaram a se encontrar às escondidas. Verônica vivia inquieta, tentava sufocar a sensação de culpa, mas não conseguia deixar de ver seu amado. Romântica, sempre sonhara em amar e ser amada e José Venâncio era tudo o que queria para si. Estava sempre sobressaltada e atenta ao esposo. Não queria que ninguém soubesse de seu amor. Após um tempo, entendeu que José Venâncio queria o talismã. Tentou explicar-lhe que aquele objeto nada representava. Mas, como ele o queria, tratou de procurá-lo. Nada encontrou. Ele queria fugir com ela, ir embora para longe para recomeçarem uma nova vida como marido e mulher. Temia fugir. Teria de renunciar a tudo e nunca mais retornar à casa de que tanto gostava e se orgulhava. Tudo ali era do seu gosto, ao filho, a quem amava muito e não queria magoar, a Leonel que era bom esposo. Tentou iludir o amado. Achou que talvez ninguém descobrisse e poderiam continuar como estavam. Mas José Venâncio lhe deu um ultimato. Ou fugiriam juntos ou ele ia embora para longe e sozinho. Vendo que o amado estava resoluto, mesmo assim tentou ganhar tempo. Era difícil largar tudo, principalmente porque sabia que José Venâncio tinha pouco dinheiro e certamente iriam viver modestamente. Isso a incomodava, nunca se privara de nada e tinha medo da pobreza. Pensou em roubar o marido, mas Leonel não guardava muita coisa que pudesse ser levada. Sua fortuna estava empregada nas terras, no gado etc. Não sabia o que decidir, quando Leonel se ausentou e tentou esquecer a incerteza nos braços do amado. Foi então que aconteceu a tragédia.
Leonel os pegou juntos. Viu com horror o punhal nas mãos do marido e este ferindo José Venâncio, que morreu em seus braços. Durante dias, ficou em estado de choque e foi confinada ao seu quarto. A cena da tragédia não lhe saía da mente, revivia a cada momento. Depois que Leonel fez o enterro do irmão, passou a dormir em outro quarto. Quando ela melhorou, o marido veio lhe falar. Verônica, não quero mais escândalos. Você foi leviana demais, estragou nossa vida. Matei meu irmão, sou um assassino. Você é uma adúltera que não merece um lar honesto. Mas tudo o que fizermos agora não irá consertar os acontecimentos que passaram. Você ficará aqui por enquanto. Porém, não mais como senhora, não poderá dar ordens nem sair. Ficará trancada nesta casa. Daqui a uns tempos, talvez a leve para um convento. O que o marido lhe disse não fez diferença. Para Verônica, o mundo tinha acabado e nada mais importava. Não foi pela casa e pelo dinheiro do marido que tinha hesitado tanto em ir embora. Não foi por sua indecisão que José Venâncio tinha morrido. Sofreu muito. Mas, com o tempo, entendeu o quanto fora culpada. Ela não devia ter aceitado a corte do cunhado nem ter sido sua amante. Devia ter respeitado o esposo ou então ter fugido logo com José Venâncio. Sofria o esposo também, este não mais a quis e nem ela a ele, evitava até vê-lo, tinha vergonha e medo. Ficou a vagar pela casa sem ânimo e alegria, não se alimentava direito e dormia pouco. Sentia a ausência do amado, além de vergonha e remorso. Um dia, sentiu-se doente, não comentou nada com ninguém, até que não aguentou se levantar do leito, e a escrava que atendia, percebendo, contou a Leonel. Este mandou chamar o médico. Verônica estava com pneumonia, não lutou pela vida, seguiu sem ânimo as prescrições do médico. As escravas cuidavam dela, ela não reclamava, não se queixava e depois de uns dias desencarnou. O único que sentiu sua morte foi seu filho, Evandro, que, embora tendo deixado-a sem sua atenção e carinho pelos acontecimentos, amava-a. Sofreu mais ainda ao desencarnar. Pensou que ao morrer iria ficar junto de José Venâncio, mas o remorso era grande e os afastava. Não tinha tranquilidade e vagou um tempo pela casa. Os escravos oravam por ela, fora boa para eles e, embora a julgassem leviana, tinham-na como boa senhora, e foram eles, com auxílio de outros ex-escravos desencarnados, que a ajudaram. Após uns tempos perturbada, ela entendeu que desencarnara e foi socorrida. Gostou do lugar onde foi abrigada, era grata pelo socorro, só que não conseguia se livrar do remorso destrutivo. Até que se encontraram, pediram com sinceridade perdão um ao outro. Ficou muito grata a Leonel por a ter perdoado e, quando este também reconhecendo seus erros pediu perdão, compreendeu o quanto lhe sofreu sentindo-se culpado. Nada havia que lhe perdoar, porque já o tinha perdoado havia tempo, depois, nunca vira nele nenhuma culpa. O esquecimento sem rancor fez muito bem. Sentiu muita esperança no recomeço. Passou a se encontrar com José Venâncio, com o qual conversava muito. Acompanhou Leonel na volta ao corpo carnal pela reencarnação. Interessou-se muito por esse processo natural, a reencarnação, compreendendo que Deus é profundamente bom e justo por permitir que reencarnemos com o esquecimento do passado, porque, do contrário, poderíamos nos perturbar muito.